Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cliente Cidadão busca melhorar os serviços prestados para quem quer atendimento bancário. A Semana Nacional de Mobilização no combate aos impactos causados pelos agrotóxicos. O FPA instaura processo para perda de vínculos de estudantes. Belém é sede da Mostra de Cinema da Amazônia. Tribunal de Justiça do Pará lança campanha de solidariedade. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a relação pais e escolas particulares com o advogado Paulo Barradas. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as filas em bancos. Desde o último dia 7, a Secretaria Municipal de Economia realiza uma campanha que busca melhorar o relacionamento de clientes e bancos. A campanha Cliente Cidadão busca melhorar os serviços prestados a quem busca atendimento bancário. Em julho deste ano, a Secretaria de Economia se reuniu com os representantes de bancos, tanto público quanto privados, para garantir um melhor atendimento da população. No início do mês de novembro, a SECOM iniciou a campanha Cliente Cidadão. Bem, essa lei ela existe desde 2009 e a gente constatou que o número de denúncias eram muito reduzidos, sabendo que as irregularidades que os bancos cometem eram enormes. Então a gente começou a perceber da dificuldade dessas denúncias chegarem, serem formalizadas. E aí a gente resolveu ir até o encontro do cidadão, ir até o encontro do usuário do sistema bancário. E aí lançamos essa ação chamada Ação Cliente Cidadão, instalando postos volantes da Secretaria de Economia, que é o órgão responsável pela fiscalização da lei no âmbito do município de Belém. Instalando esses postos volantes às proximidades das agências e colocando a equipe de fiscalização, principalmente para fazer um trabalho de informação e conscientização, com material gráfico, na porta das agências, entregando aos usuários do sistema, onde lá informa como é que ele deve proceder ao recorrer a uma agência bancária para algum serviço. Entre as principais irregularidades notadas pelo órgão está o tempo de atendimento. Olha, a lei ela determina que se tenha assentos, que se tenha bebedouro, mas a principal é o tempo de atendimento. Isso aí é um problema crônico. Agências em Belém que chegavam a atender 1h30 de atendimento, o tempo de atendimento, é um absurdo. Então a principal irregularidade foi essa, e essa é que a gente está focando. Nesse primeiro momento, a SECOM fez as notificações e os bancos precisam fazer as regularizações necessárias. Mas se não atenderem, a notificação passa a ser multa e até fechamento das agências. A lei ela determina que a primeira irregularidade encontrada se expede uma advertência e ela determina que se dê um prazo de 30 dias para os bancos ou as agências se readequarem. A partir do 31º dia, aí sim, constatada a irregularidade, aí se começa a ter a possibilidade de se expedir multa pecuniária. Na primeira, multa de 10 mil, na segunda reincidência 20 mil, chegando a 40 mil na terceira, e na quarta reincidência pode-se chegar à suspensão do alvará, ou seja, o fechamento da agência. Então, a partir do dia 8 de dezembro, nós iniciamos no dia 7, a partir do dia 7 de novembro. Então, a partir do dia 8 de dezembro, nós estaremos retornando a todas essas agências, onde foram constatadas irregularidades, para verificar se já se adequaram. Se não se adequaram, ou se forem encontradas novas irregularidades, aí sim, vamos proceder como a lei determina, expedindo as multas pecuniárias. Indígenas da etnia Munduruku das comunidades Marituba, Taquara e Bragança, no Baixo Tapajós, ocuparam pacificamente um prédio da Prefeitura de Belterra. Caroline Guimarães tem mais informações. Os ocupantes pedem ainda explicação sobre a falta de apoio à segunda Conferência de Educação Indígena que aconteceu na aldeia de Bragança. Os ocupantes deram início ao protesto após uma reunião na Praça Brasil. O protesto seguiu pacificamente pelas ruas do município até a sede da Prefeitura. Os índios afirmam que não estão atrapalhando o trabalho de nenhuma secretaria da Prefeitura e que assim que conseguirem falar com a prefeita e também com o secretário de Educação, irão desocupar o prédio. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias.
E ainda falando de manifestação, indígenas da etnia Juruna ocupam desde a manhã desta terça-feira em Altamira, no sudoeste do Pará, o prédio do Escritório de Assuntos Indígenas da Norte Energia. Eles afirmam que não tem prazo para deixar o escritório e ameaçam ocupar também o prédio da FUNAI. Os indígenas denunciam atrasos em obras da Norte Energia nas aldeias e cobram melhorias estruturais nas localidades afetadas pela construção da usina. Em nota, a Norte Energia afirma que as ações nas aldeias afetadas estão dentro do cronograma estabelecido no licenciamento ambiental e, segundo as reivindicações dos indígenas, as melhorias estruturais cobradas no protesto desta terça-feira deveriam ter sido executadas em 2001, mas não foram concluídas. Os Juruna reclamam ainda das condições da água nas aldeias e da invasão de terras indígenas por grupos reassentados pela Norte Energia. E agora vamos falar sobre serviço público. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará autorizou na tarde de ontem que 4 novas linhas de transporte hidroviário possam atuar no estado. A autorização foi concedida para 4 diferentes empresas que farão as linhas Óbidos a Santarém, de Belém a Portel, e outras 2 farão o trajeto Mocajuba a Cametá. Conforme autorizado pela Arcon, as empresas poderão começar a atuar a partir de amanhã, dia 1º de dezembro. Segundo o órgão, a autorização para que novas embarcações pudessem atuar foi necessária após fiscalizações da agência, que identificaram um transporte irregular de passageiros e sem a segurança devida. Além disso, as viagens devem durar menos tempo. E ainda falando de protestos, um grupo de médicos protestou na tarde desta terça-feira em frente ao Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei, no bairro do Guamá, aqui em Belém. Eles reclamam de mudanças na escala dos profissionais. O Sindicato dos Médicos do Pará denunciou o caso ao Ministério Público por considerar a ação abusiva. Participaram do protesto profissionais de ortopedia, cirurgia médica. A categoria também pediu melhores condições de trabalho e suspendeu o atendimento para o público externo na unidade, mantendo o serviço somente para os pacientes já internados. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a escala dos médicos do PSM do Guamá está sendo readequada devido à diminuição da demanda do hospital. A nota diz ainda que somente a escala dos médicos da porta de entrada foi alterada e que a escala de profissionais de outros setores foi mantida. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre os direitos e deveres de pais ao matricularem seus filhos em escolas particulares. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. O Dr. Paulo Barradas está aqui conosco hoje para tirar todas as dúvidas a respeito dessa relação entre os pais e as escolas particulares, todas essas taxas que são inclusas aí dentro dessa relação. Nós, durante a semana, recebemos algumas perguntas, Dr. Paulo, e hoje a gente vai tirar essa dúvida dos nossos telespectadores. Se você tiver também alguma pergunta, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. A gente pode conversar com a pergunta do Paul Adrian, aqui de Belém. Ele fala o seguinte: em relação aos materiais didáticos, por exemplo, os livros, ele diz que ele tem vários filhos e um dos filhos dele, ele pagou R$ 1.700 só nos livros, para outro foi R$ 1.200. Ele pergunta, não há alternativa, porque esses livros eles são parte integrante dos estudos. Existe uma lei para isso? O que os pais podem fazer? Porque se não comprar os livros, os filhos não estudam. É verdade. E mais ainda, não pode nem fazer cópia do livro, porque é crime contra a propriedade intelectual do autor lá. A rigor, os livros, eles são propriedade do aluno, então eles têm que ser adquiridos ou têm que ser pesquisados em biblioteca. Sabe-se que nas primeiras séries utiliza-se mais livros que contêm exercícios e que não dá para utilizar o da biblioteca. E isso aí, infelizmente, o pai ou o responsável tem que adquirir. Ocorre que se estiver havendo algum tipo de abuso, por exemplo, se estiver sendo indicado algum tipo de livro que seja cartelizado no comércio, que você só tenha em uma livraria, aí o consumidor ele já passa a perder o direito de opção e aí ele já deve procurar o PROCON,
e denunciar a situação. O ideal é que vários pais do mesmo estabelecimento de ensino faça isso. A regra, o estudante vai ter que usar o livro, evidentemente, mas a regra é que o livro seja livremente vendido no comércio e que aí eu tenha opções de livrarias para ver qual que me apresenta tais livros pelos melhores valores, pelos valores mais acessíveis, já que eu não posso dispor da biblioteca. Se houver algum cartel nesse sentido, tomar as devidas providências. Mas nesse caso, quanto ao material didático, não existe qualquer teto estipulado de valores que os pais podem adquirir esses materiais. Não há nenhum tipo de teto, nem de material, nem de mensalidades, porque não há tabelamento. O mercado ele se regula sozinho, a teoria é essa. Doutor Paulo, outra dúvida são a respeito das provas de segunda chamada. Uma mãe diz que pagou R$ 48 por uma prova de segunda chamada do filho. Ela quer saber se é comum cobrar essa taxa. É a Carmen de Coraci. Pois é, Carmen, é possível a cobrança da taxa, mas para que haja a cobrança da taxa, isto tem que estar registrado nas normas da instituição e você tem que aderir a essas normas por força do contrato que você assina quando faz a matrícula lá de seu filho. Então, verificar quando for fazer a matrícula, na instituição que você for fazer a matrícula, esses preços. Quanto é a prova de segunda chamada? Requerimento é cobrado? Não é cobrado? Quanto as demais solicitações? Se houver um erro na minha nota lá e eu tiver que requerer a retificação de nota, isso se cobra, isso não se cobra? Porque é isso também que vai ser critério de comparação entre as instituições. Isto vai falar a favor de um serviço de prestação de serviços educacionais de melhor qualidade ou mais caro, talvez de qualidade até melhor, mas com preço desproporcional. Doutor Paulo, a Maria Cândida aqui de Belém também ligou agora para a gente. Ela quer saber a respeito das regras de escolas de ensino fundamental e médio, se são as mesmas aplicadas no caso de mensalidades das universidades. Não há nenhuma diferenciação entre os níveis de ensino. As regras são as mesmas. A verdade é que as mensalidades elas não são tabeladas, como falei, como as outras taxas e todos os tipos de cobrança não tem nenhum tipo de tabelamento. O ideal, como eu falei ainda há pouco, era que o mercado se regulasse sozinho. Mas nós sabemos que os preços são mais ou menos os mesmos que são cobrados entre as instituições privadas. O ideal seria o quê? O certo, o correto seria que o ensino público fosse de uma qualidade tal, semelhante à qualidade da iniciativa privada, que permitisse uma concorrência. A iniciativa privada teria, então, que oferecer preços mais competitivos para não perder o seu aluno para o ensino público, que seria, teoricamente, como eu estou falando, tão bom quanto o ensino privado. Ocorre que, infelizmente, os nossos diletos representantes não permitem. Ontem foi aprovada uma PEC na Câmara Federal que limita o orçamento da educação ao mesmo que foi gasto no ano passado, mas a reposição da inflação. Isso significa dizer que o ensino público ele vai ficar cada vez pior, porque ensino é investimento em qualificação de profissionais, a saúde também, mas o nosso tema é ensino. É investimento em novas tecnologias. Se não há disponibilidade para esse investimento, o ensino público fica fraco e quanto mais fraco o ensino público, mais caro o ensino privado. Sugestão, entre na internet e verifique como votou o seu representante, porque virão aí novas eleições. Daqui a um tempinho virá a eleição para governo e é muito importante você saber a orientação do partido. O partido quer o seu bem ou o partido não quer o seu bem? Doutor Paulo, o desconto para mais de um filho, ele é previsto dentro dessa regra, dessa relação entre escolas particulares e pais e independe da série que essa criança estuda? Independe da série, ele vai pela instituição. Se o pai tem 2 filhos dentro de uma determinada instituição, ele vai fazer jus a um determinado desconto. Se ele tiver 3, esse desconto aumenta. Mas aí não depende de que série estão, porque estamos falando de percentual. Essa dúvida era da Sueli Assis, da Pedreira. E agora a gente vai para a dúvida do Ronaldo, da Cremação. Ele diz assim, ele está inadimplente com as 3 últimas mensalidades e ele não vai conseguir rematricular o filho dele por conta disso. Ele pergunta, eu posso pegar os documentos dele para transferi-lo para outra escola? Pode sim, Ronaldo. Os documentos são de seu filho. Os documentos não são de propriedade da escola, logo não podem ser retidos. É proibida de qualquer maneira, não pode haver de forma alguma sanção pedagógica. Não pode haver retenção de documentos, não pode haver proibição
da entrada do aluno para fazer a prova porque está em débito, não pode haver proibição da entrada do aluno na instituição porque não pagou. O colégio quer receber a sua mensalidade? Óbvio que quer. É lícito, mas ele tem que utilizar os meios disponíveis em direito. Faz uma cobrança. Para isso ele tem um contrato, para isso ele deve ter um fiador lá no contrato ou algum tipo de garantia que o responsável econômico do aluno sempre presta. Então ele faça a sua cobrança pelas vias normais, como qualquer um faz, mas jamais utilize sanções pedagógicas, porque isso é absolutamente proibido. Se isso acontecer, recorra à Delegacia de Crimes contra o Consumidor, porque isso será uma afronta já dentro dos limites do crime, então a providência correta é essa. Mesmo para aqueles documentos que cabe à escola emitir, por exemplo, doutor Paulo, o guia de transferência, o histórico escolar desse aluno, que vai servir para que ele possa ir para outra escola. A escola não pode reter esses documentos? Não pode reter esses documentos porque a confecção cabe à escola, mas os dados são do aluno. É a mesma coisa que um hospital não transferir um doente grave para ter acesso a tratamento no outro hospital porque ele não pagou aqui. Não pode. A saúde e a educação têm prioridade, são direitos básicos, direitos constitucionais, são direitos humanos e não podem ser mercantilizados a esse patamar, a esse ponto. Então, se a escola de seu filho não quer liberar guia de transferência, não quer produzir o histórico escolar, não quer liberar os documentos, enfim, que propiciem a ida para uma outra escola porque você está em débito, procure o PROCON, procure a Delegacia de Crimes contra o Consumidor ou até o Ministério Público de Defesa do Consumidor, porque a situação é muito séria e a lei não ampara. Para a gente finalizar, doutor Paulo, é importante a gente destacar que esse ano o reajuste de mensalidades vai ficar a critério de cada escola. Infelizmente, Belém tinha uma cultura no passado que reunia os órgãos interessados. Esses órgãos interessados vão ser Secretaria de Direitos Humanos do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direitos do Consumidor, Ministério Público Estadual, sindicatos dos proprietários de estabelecimentos de ensino, instituições estudantis, DIEESE, todos nos reuníamos, sentávamos e discutíamos um índice só, que esse seria o tolerável. Podia ter um reajuste para além desse índice? Claro que podia, mas a instituição tinha que justificar. Não, mas é porque eu fiz um grande investimento, por exemplo, substituindo todos os data show por TV, que agora se utiliza essa nova forma. Então, era mais ou menos nesse diapasão que funcionava, mas isso há alguns anos foi inviabilizado por uma manifestação até de alguns próprios estudantes e de lá para cá não se fez mais. Era uma reunião, há cerca de 2 anos atrás, era uma reunião onde se discutia isso e houve uma invasão de um grupo de natureza política composto por estudantes que disse que aquela reunião não aconteceria mais, que não era para ter reajuste nenhum. Desfez-se essa corrente que era uma discussão que ninguém estava ali por obrigação, era uma tradição e aí agora cada um aplica o aumento que quiser. Evidentemente que nós não podemos sair do razoável. Se a escola do seu filho vai ter um reajuste muito acima da inflação, tem que ter uma boa justificativa, porque se não tiver uma boa justificativa, você deve procurar uma outra escola. Se todas as escolas praticarem aumento sem justificativa nenhuma, dentro de patamares absurdos, é porque está havendo a prática de cartel. O que é isso? É quando se combina o preço para todo mundo oferecer o mesmo preço e o consumidor ficar absolutamente sem escolha. Aí você já deve procurar Ministério Público da Defesa do Consumidor, Promotoria de Defesa do Consumidor, PROCON ou Delegacia de Crimes contra o Consumidor, mas jamais fique parado, jamais aceite sem reclamar ou sem exigir os seus direitos nenhum tipo de agressão dessa monta ou de qualquer outra. Tá certo, doutor Paulo, a gente agradece os esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras para a gente falar sobre os seus direitos. Qualquer dúvida ou sugestão de temas, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará vai suspender, a partir desta semana, cerca de 5 mil empreendimentos optantes do Simples Nacional que não entregaram a declaração. A Cefa monitora os optantes do Simples Nacional que recolhem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e que devem entregar mensalmente ao fisco a declaração chamada Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples. Cerca de 35 mil estão cumprindo a obrigação.
A não entrega da declaração é motivo para suspensão cadastral. A suspensão começou a ser realizada no sistema informatizado a partir desta segunda-feira. Contribuintes que têm o cadastro suspenso não podem emitir nota fiscal e nem receber mercadorias. A reativação do cadastro das empresas suspensas é automática, a partir do processamento da declaração a que estão obrigadas. As empresas em situação de omissão de entrega de declarações, como o PGDAS e o DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, poderão ter a inscrição estadual suspensa e ficarão impedidas do funcionamento regular enquanto perdurar essa situação. E agora nós vamos falar de meio ambiente. O Fórum Estadual de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos, coordenado pelo Ministério Público do Estado do Pará e integrado por órgãos públicos, promove a 2ª Semana Nacional de Mobilização no combate aos impactos causados pelos agrotóxicos. Quem tem atividade em 7 municípios do estado do Pará, com rodas de conversas e ações de conscientização da comunidade. As atividades da Semana de Mobilização são coordenadas pelas comissões temáticas do Fórum Estadual e por promotorias de justiça do Ministério Público do Estado. Participam das atividades 29 instituições federais, estaduais e municipais, das áreas de pesquisa, fiscalização ambiental, extensão e educação. Nas atividades do Fórum, o Ministério Público desenvolveu 3 estratégias. Nós estamos trabalhando a questão da fiscalização, né? Então nós temos colegas promotores de justiça no interior do estado, em alguns municípios, fazendo esta semana, intensificando com outros órgãos públicos atividades de fiscalização ao uso e ao armazenamento das embalagens dos agrotóxicos. Temos as atividades aqui em Belém, no auditório, com discussão científica, uma discussão mais técnica sobre o problema e sobre as alternativas de enfrentamento para diminuir esse impacto negativo no meio ambiente, e temos também atividades como esta que está acontecendo aqui de conscientização. O fórum surgiu em novembro de 2014 com as preocupações relacionadas ao efeito dos agrotóxicos na natureza e na saúde do homem. Quando nós dizemos que nós temos impactos negativos no meio ambiente, nós temos tanto no meio ambiente com reflexos também em questões agrárias e também com reflexo nas questões da saúde do homem, né? Como isso acontece? Uma grande plantação, por exemplo, de soja, com uma grande quantidade de uso de agrotóxico, ela pode funcionar como um vetor de contaminação do lençol freático, que vem a abastecer um posto, ou melhor, uma fonte de água, né, potável de uma escola, de uma cidade. Então, através do lençol freático, com aquele uso indiscriminado na plantação do agrotóxico, ele causa essa contaminação. Isso é um problema que vai diretamente para a saúde do ser humano que está consumindo aquela água. Um ponto significativo depois do surgimento do fórum foi o aumento da fiscalização. Isso faz parte de uma estratégia maior, de uma estratégia nacional, que foi concebida dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, diante da gravidade da temática e das consequências que o uso do agrotóxico pode trazer para a saúde e o meio ambiente. O Ministério Público resolveu, em nível nacional, se debruçar sobre essa temática. Então, com isso, foi fortalecido um fórum nacional, que é a instância nacional para essas discussões, e foi estimulada a criação de fóruns estaduais. Então, nessa semana, nós temos no Brasil inteiro os fóruns estaduais mobilizados para levar a informação, né, porque o fórum ele é uma instância de controle social, então o objetivo é levar essa informação à comunidade dos riscos aos quais nós estamos expostos e sobretudo, iniciar uma discussão sobre quais são as alternativas para a produção de alimentos e não o uso do agrotóxico. A Semana Nacional de Mobilização de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos trouxe à tona a discussão da agroecologia, uma forma de produção de alimentos agrícolas sem o uso do veneno. No Pará, existem assentamentos e acampamentos de agricultores que já produzem alimentos sem o uso de agrotóxicos. Nós temos uma política nacional de agroecologia que prevê um plano nacional de agroecologia e o PRONARA, que é um programa de redução de uso de agrotóxicos, que o governo brasileiro não investe. Então, eu acho que o grande papel do Ministério Público nesse momento é colocar esse questionamento e tentar trabalhar na implementação dessa política.
Hoje, muitos alunos participaram das discussões e eles levarão para casa importantes lições. Eu aprendi que eu tenho que prestar mais atenção com o alimento que eu vou consumir, dependendo de como ele é preparado, de como ele é feito, de onde ele vem, principalmente, e essas coisas, tipo lavar o alimento, dependendo, tipo, quando o alimento está muito brilhoso, ele tem mais agrotóxico também, e eu tenho que prestar mais atenção nesse assunto. Aprendi que eu devo ter mais cuidado com quem eu como, porque alguns alimentos que têm mais agrotóxicos estão presentes na mesa dos cidadãos, de todos os cidadãos. E o mais presente que tem mais agrotóxicos é o pimentão. E também aqui nós alunos, não sei pra mim, mas a gente não sabia o que era agrotóxico, passava despercebido pela gente. E agora ficamos assim, horrorizados para saber o que é isso. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará instaurará o processo de perda de vínculo para alunos de graduação que ultrapassaram o prazo para a conclusão do curso ou excederam os períodos permitidos para trancamento de semestre. Caroline Guimarães conversou com o Pró-Reitor de Ensino e Graduação, professor Edmar Costa, sobre o assunto. Mais de 7 mil alunos estão na lista de jubilados da Universidade Federal do Pará. Para falar um pouquinho sobre o que é essa lista e se existe solução para esses alunos, está aqui ao meu lado o Pró-Reitor de Ensino e Graduação, professor Edmar Costa. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, por que esses alunos estão nessa lista, né? Quais são os agravantes? Sim, na verdade essa é uma lista de prescrição de alunos que extrapolaram 2 critérios que existem no regulamento de graduação da universidade para a finalização de curso. O primeiro critério é o tempo máximo para a graduação. Então, todo aluno que ingressa na universidade, ele tem o período do curso acrescido de mais 50% de tempo para finalizar o curso. Por exemplo, se é um curso de 4 anos, ele tem os 4 anos para finalizar e mais um acréscimo de 50%, ou seja, 2 anos a mais. Esse aluno teria 6 anos para finalizar o seu curso de graduação. Não cumprindo esse critério, ou seja, extrapolando esse número de períodos letivos, ele entra no sistema como um provável prescrito. Um outro critério que faz com que ele seja incluído pelo sistema na lista de possíveis prescritos é ele extrapolar o número máximo de trancamentos de períodos letivos. Então, a universidade oferece, pelo regulamento da graduação, 2 períodos letivos consecutivos ou 4 alternados. Isso é possível que o aluno possa requerer durante a realização do curso. Se ele extrapola, se ele pede mais de 2 trancamentos consecutivos ou mais de 4 alternados, ele também entra nessa lista de prescrição. Então, depois que esses alunos entram nessa lista, a universidade ainda dá mais uma chance, que é o edital de prescrição. Então, todos esses alunos estão sendo chamados e eles têm mais uma oportunidade, que é comparecer às suas subunidades acadêmicas, às suas faculdades e tomar ciência do processo que está sendo movido para a prescrição. Eles podem, então, recorrer desse processo, justificando o porquê de terem extrapolado esses tempos que eu me referi há pouco. E aí, na faculdade, ele faz um planejamento de atividades que prevê em quanto tempo ele tem para cumprir as disciplinas que ele deve, as atividades curriculares que ele deve para a sua integralização. Isso depois é aprovado no conselho da faculdade. Se a faculdade estiver de acordo com aquele planejamento, remete à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e ao SIAC, para que ele então seja reintegrado ao sistema com uma nova chance. É importante que os alunos se informem, porque essa seria, no caso, a última chance deles. No mais, não vai ter outra oportunidade. Sim, e tem mais uma chance, não é? Como a universidade passa por um período conturbado, em que algumas unidades não estão permitindo acesso ao público, esse edital deveria ter finalizado no último dia 18 de novembro, e ele então foi... esse prazo máximo ele deixa de existir enquanto nós não definirmos uma nova data limite. Então, por todo esse período, o aluno pode procurar as subunidades. Tem que estar atento porque, à medida que esses movimentos paredistas eles finalizarem na instituição, uma nova data vai ser publicada em edital e aí dessa data o aluno não pode perder essa data para firmar esse compromisso. Mas nesse período de greve está ok? O aluno pode vir? Sim, durante todo esse período, para as subunidades que permitem o acesso, né, onde você tem servidores para receber os alunos, diretores de faculdade, coordenadores de curso, ele pode procurar e já adiantar o seu processo de sua solicitação de reintegração ao sistema.
Muito bem, muito obrigada, pró-reitor, por suas informações. Então é isso, o aluno precisa se informar e está aí, né? São muitas chances que ainda tem para que esses 7.000 alunos possam regularizar a sua situação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo WhatsApp, o número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, Belém é sede da Mostra de Cinema da Amazônia. Tribunal de Justiça do Pará lança campanha de solidariedade. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar da 7ª Arte. Segue até o dia 9 de dezembro, aqui no Pará, a Mostra de Cinema da Amazônia. Além de exibição de filmes em vários pontos da cidade, a programação conta com a exposição Cinemas de Belém, que resgata a história das salas de cinema da capital paraense. Retratar e preservar a história da capital paraense através do cinema. A exposição Cinemas de Belém é parte de uma pesquisa que já dura 10 anos. Essa exposição chama Cinemas de Belém porque ela é um resumo de uma pesquisa que já tem mais de 10 anos que eu venho fazendo, que resultou em 2015 num documentário chamado Olhos d'Água, que conta a história dos cinemas de Belém, não só das salas, mas da história mesmo de todas as pessoas que passaram por aqui, dos ambulantes que vieram, e de muitas curiosidades que a maioria das pessoas não desconhece realmente do que foi a história do cinema, desde o pré-cinema até a história do cinema, a chegada do cinematógrafo em Belém. E essa exposição, ela na verdade é um resumo bem pequeno desse acervo todo que nós fomos juntando ao longo desses 10 anos e mostra, é focado nas salas de cinema, né? Nas salas de cinema de rua e cinemas de bairro, como eram conhecidos antigamente. Entre os cartazes antigos, fotografias e anúncios de sessões, é possível perceber como o cinema era uma tradição forte e popular em Belém. Desde do início do século XX mesmo, até a década de 70, Belém teve um boom enorme de várias salas de cinema em todos os bairros, tinham 2, 3 cinemas, né? Cidade Velha, Reduto, Campina, todo o bairro tinha realmente seu cinema. E aqui a gente faz um apanhado geral dessas salas, não só das salas, mas curiosidades sobre fatos que aconteceram nelas. Tem muitos cartazes, né, que a gente conseguiu de época de todas essas salas, né? Fomos não só no Brasil, viajamos em vários lugares da Europa, Estados Unidos e conseguimos, em cinematecas, em filmotecas, nós visitamos. Parte do acervo exposto foi encontrado em processo investigativo fora do Brasil. Durante a pesquisa, muitas descobertas e novidades. Aqui a gente trouxe algumas delas, né? Aqui Belém tem o cinema mais antigo do Brasil em funcionamento, que é o Olímpia. Belém teve um dos primeiros salas de cinema do Brasil, que é o Teatro Odeon, que virou Cine Teatro Odeon, né? Que era no Largo de Nazaré, que em 1907, 1908 já exibia filmes, né? Nessa época só o Salão Paris, no Rio de Janeiro, existia como sala exibidora de cinema, então Belém já tinha isso aqui. Então Belém foi pioneira em muitos sentidos. Tem os cinemas de bairro que foram surgindo desde a década de 20, né? O Cinema Iracema em 1926, nós conseguimos fotos da inauguração do Cinema Iracema, cartazes do Teatro Odeon, cartazes do cinema americano que ficava na Batista Campos, que não tem nenhum registro mais de nada, não existe foto, não existe notícias de jornal, é muito difícil também, porque o cinema no início tem essa questão também que a gente fala muito no filme. O cinema ele era um entretenimento popular, né, que acontecia em feiras, em arraiais, não era o que é hoje em dia, o que virou depois, né? São muitas histórias mesmo para se contar da história do cinema, né? Não só dessa coisa mais antiga, mas já um pouco mais para cá, década de 30, 40, 50, quando surgiram realmente essas salas de cinema de bairro, que, assim, cinema que tinha, cinema que podia beber, cinema que era bar, cinema que era cassino, cinema que tinha, enfim, apresentações musicais, então tinha essa coisa múltipla do cinema, não era só uma sala de cinema, envolvia, eram cine-teatros que eram conhecidos, né? Uma história que estava guardada e que surpreende até mesmo os especialistas em cinema. Conseguiu coisas assim muito difíceis de serem localizadas, algumas sim, algumas claro, mas outras foi trabalho de pesquisa, né? Por isso que eu valorizo muito o trabalho de pesquisa, do pesquisador, no caso do Eduardo, que de alguma forma buscou isso pra gente. Então eu conheço algumas histórias, mas algumas coisas que eu vi aqui hoje, não. E isso me deixa muito animada, porque de repente, né, quem sabe, podemos achar mais coisas aí no futuro, né? Entre o acervo, um painel com 20 cartazes entre os anos 1912 e 1920, no centenário Cine Olímpia.
E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias, é só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e sexta-feira durante o mês de dezembro. O nosso WhatsApp é o 98802-3444. Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas revelou que no último ano o valor dos aluguéis no país aumentou e a previsão para o mês de dezembro é que o preço permaneça em alta. Os números são do Índice Geral de Preços no Mercado e indicam que os contratos de aluguéis residenciais poderão sofrer um reajuste de 7,12%, o valor acumulado nos últimos 12 meses. Segundo a análise, o novo preço será aplicado aos contratos que vencem no mês de dezembro, para que os contratantes paguem já com reajuste no final do mês, referente ou no início de janeiro do ano que vem. No Tribunal de Justiça do Pará acontece até a sexta-feira a campanha de solidariedade. No hall da Corregedoria do Prédio Sede estão em exposição a produção artística das internas do Centro de Recuperação Feminino e dos detentos do projeto Liberarte. Artigos de decoração natalina, tapetes e artesanato no geral. Um trabalho delicado que é feito pela Cooperativa Social do Trabalho Arte Feminino Empreendedor. O trabalho da cooperativa é um trabalho social, que ela é independente do Estado, mas que funciona dentro do presídio, né? Que elas fazem os produtos artesanais e esse trabalho é repassado, é vendido nas praças, aos domingos, Praça da República, Praça da Bíblia e nas exposições, como hoje nós estamos aqui. Um dos artigos que mais chama a atenção são as bonecas de pano, também confeccionadas pelas internas do Centro de Recuperação Feminino. O que encantou a gente, na verdade, nessa iniciativa, nessa feira solidária, foi que quando as internas souberam dos projetos que nós tínhamos aqui, inclusive com as crianças do Aurá, elas resolveram confeccionar bonecas de pano e trazer para vender a preço de custo aqui. Então, foi uma solidariedade mão dupla, né? Ao mesmo tempo que nós estamos ajudando e valorizando o trabalho das internas, nós estamos também dando a essas crianças uma lembrança feita com muito carinho, com muito amor. Além da produção das mulheres do Centro de Recuperação Feminino, a exposição também traz as telas produzidas pelos detentos do projeto Libertarte. Realizado pela Arquidiocese de Belém por meio da Pastoral Carcerária, o projeto retrata neste ano a esperança dos internos e a fé em Nossa Senhora. Todo o público é convidado a participar e colaborar com o projeto. O convite está no nosso site, o site do Tribunal, o site externo. E de 8 às 14 horas nós estamos aqui com uma agente da SUSIP, onde ela está colocando à venda esses produtos. Os quadros também estão à venda, direcionado cada quadro com o tema, né? A iniciativa do carcerário que fez, que criou. Essas exposições é importante porque dá um incentivo a elas, as pessoas admirar o trabalho delas, achar que elas são úteis para a sociedade, que elas podem voltar para a sociedade, pode fazer o reingresso para adquirir uma outra vida, para buscar uma outra vida. E isso deixa ela muito felizes. Toda vez que a gente chega lá, olha, o material de vocês está fazendo sucesso, todo mundo está gostando, elas ficam muito felizes. A gente vê a felicidade nelas. Os usuários de táxis de Macapá vão pagar mais caro pela corrida. A bandeira 2 de tarifa passará a valer durante todo o dia. A bandeira 2 passa a ser cobrada durante todo o dia, incidindo em um acréscimo de 20% no valor da corrida dos táxis. Segundo a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá,
A cobrança foi autorizada com o intuito de garantir uma renda extra e o 13º salário de fim de ano aos taxistas. A atual tarifa de táxi cobrada na cidade é de R$ 4,15, com um acréscimo de 30 centavos a cada 100 metros percorridos. Na bandeira 2, o preço inicial continua o mesmo, mas o acréscimo de 30 centavos é aplicado para uma distância de 80 metros. O prazo para justificativa eleitoral termina nesta quinta-feira. Essa justificativa pós-eleitoral pode ser realizada via internet no portal do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Até quinta-feira, os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições em outubro deste ano devem apresentar a justificativa eleitoral. A justificativa pode ser realizada no site do TRE. O procedimento através do site é destinado a eleitores paraenses, que devem preencher seus dados, o motivo da falta e anexar um comprovante da impossibilidade de comparecimento, como atestado médico, comprovante de passagem, entre outros. Já o eleitor que não votou nos 2 turnos deve realizar uma justificativa para cada turno. Para aqueles que não votaram somente no segundo turno, o prazo para a justificativa segue até o dia 29 de dezembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. Em São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, o tempo ficará encoberto com previsão de chuva à tarde. A temperatura mínima varia entre 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. E em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima 34. E agora vamos falar de trânsito na capital paraense. As pistas do sistema BRT na Avenida Almirante Barroso, entre as avenidas Tavares Bastos e Engenheiro Vitor Silva, aquela que fica ao lado dos Correios, serão interditadas nos 2 sentidos a partir de hoje, aqui em Belém. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a interdição é necessária para o início das obras de execução do último módulo da estação Tavares Bastos. A previsão é que as pistas sejam liberadas apenas no dia 28 de fevereiro de 2017, com a conclusão das obras. Agentes de trânsito da CEMOB darão apoio no ordenamento do trânsito. Os ônibus expressos deverão sair da canaleta central do BRT no trecho interditado e depois retornar ao corredor no próximo cruzamento. E agora vamos falar de rendimento entre homens e mulheres. As mulheres do Amapá ganham 95% do equivalente ao salário dos homens. É o que mostrou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Em 2015, o rendimento mensal de todos os trabalhos feitos por mulheres com idade acima de 15 anos, remunerados ou não, equivalem a 76% do correspondente ao rendimento do trabalho dos homens no estado do Amapá. O índice representou um aumento de 1,6 ponto percentual em relação a 2014. Apesar do aumento, o número mostra que o sexo feminino continua recebendo menos do que o sexo masculino no estado. O rendimento médio mensal real das mulheres foi de R$ 1.605, ou seja, 95% do valor do rendimento dos homens, calculado em R$ 1.687. A taxa feminina no Amapá é maior que a média nacional. Os dados também mostram uma intensa queda na renda mensal dos homens. As pesquisas do PNAD 2015 sobre os rendimentos reais dos trabalhadores amapaenses são utilizadas como informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. E essas foram as notícias de hoje. E se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444.
Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até